Gênesis 25, a partir do 21. Tá aí, né, cara? Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Vamos até aqui. Nós sabemos que essa é a história de Isaac e Rebeca. Rebeca não podia ter filho. Então você vê que esse nascimento, essa gravidez, ela já é um milagre, já é a manifestação. Então, Rebeca não podia ter filhos. E o que a palavra diz? Que Deus ouviu a oração dela? Deus ouviu a oração dela? A palavra diz que Isaac intercedeu por ela. Então, o Senhor, a Bíblia deixa bem claro que foi seu marido que intercedeu por ela. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Não se canse de orar pela sua família. Amém. A intercessão é poderosa. Não se canse porque você não está vendo o resultado, ou porque você não está vendo acontecer do jeito que você quer. Insista, seja um intercedor de seu lar. Às vezes não é nem da sua família, às vezes é um amigo, é alguém que Deus colocou no seu caminho, que Deus colocou na sua vida para você orar e clamar por aquela pessoa. Não pare, ore enquanto Deus não fizer o que Ele tem que fazer, o que precisa ser feito. Seja perseverante na sua intercessão, porque Deus ouve e responde orações. Deus ouviu e respondeu a oração de Isaac. Amém? E então, 2 filhos. Rebeca ficou grávida de gêmeos. E imagina o que estava acontecendo ali naquele ventre. Pois bem, e Rebeca vai consultar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar alguma coisa para vocês. Nós temos muito o costume, quando há um rebuliço na nossa vida. O que estava acontecendo no ventre de Esther? Um rebuliço, né? Nós temos muito costume de às vezes levar para as pessoas, ou de ficar murmurando. Faça como Rebeca. Consulte a Deus. Amém? Talvez você está no meio de um rebuliço agora na sua vida. Consulte a quem? A Deus. E ela foi, e Deus falou o que para ela? Olha, existem 2 nações dentro do seu ventre, e elas guerreiam entre si. Amém? Então nós sabemos quem que nasceu aqui. Esaú e Jacó. Isso, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e Jacó veio agarradinho no seu calcanhar. Então Jacó é o mais novo. Jacó é o segundo. Diga aí. Esaú primeiro, Jacó o segundo. O primeiro serviria ao segundo. O segundo seria o quê? Maior que o primeiro. Vamos entender isso aqui rapidinho. Não é o centro da mensagem hoje, mas eu quero explicar para vocês. Aqui, como a gente sempre fala, o Velho Testamento é sombra do Novo, certo? Aponta para Jesus. Aqui há o apontamento para Adão e Cristo. Amém? Adão e Cristo. Diga amém. O segundo
prevalece sobre o primeiro. Deu para entender? Cristo prevaleceu Adão. Amém? O segundo Adão prevaleceu sobre o primeiro Adão. Então isso é uma sombra, isso é um apontamento. Diga amém. E aí, continuando, nós sabemos que o filho mais velho, naquela ocasião, ele recebia o quê? A bênção da primogenitura. Então, quem que nasceu com a bênção da primogenitura? A bênção do filho mais velho. Quem que nasceu? Esaú. Então, no versículo 29, a gente vai chegar nesse ponto. Pessoal, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala desse apontamento do Velho Testamento para o Novo, e você passa a ler a Bíblia voltando os seus olhos, tanto no Velho como no Novo, principalmente, mas no Velho, os seus olhos sempre voltados para Jesus, você vai entendendo as relações que as passagens do Antigo Testamento, os acontecimentos do Antigo Testamento, as relações que tem com Cristo, com a nova aliança. Amém? Então essa é uma delas. Por exemplo, Abel e Caim, também é um apontamento de Cristo e Adão. Isaac e Ismael. Amém? Então, toda vez, agora você for na sua casa, você for ler a história de Isaac e Ismael, você for ler lá de novo Abel e Caim, então você vai ler já com uma lupa mais aberta e entender que aquilo está apontando para Cristo. Por que que o Senhor, quando encontrou Gideão, pediu o segundo boi? Que era o segundo que ia ser sacrificado, não o primeiro Adão. Amém? Então, voltando para o texto. Então, nesse cenário, né, da bênção da primogenitura, versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Olha aqui a referência sobre Adão. No hebraico, a grafia, a escrita de Edom é a mesma de Adão. Amém? Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Mas esse direito valia muita coisa. Amém? De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez o juramento, vendendo o seu direito de primogenitura, o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú fez o quê? Desprezou o direito de filho mais velho, a bênção do filho mais velho. A palavra vai dizer assim: ele vendeu, ele negociou. Amém? Sabe, e talvez você vai dizer assim: mas já havia uma promessa que Jacó iria dominar sobre Esaú. Havia uma promessa, mas falava que era dessa maneira? Falava que era ele vendendo seu direito de primogenitura? Falava? Sim ou não? Não falava. Mas Esaú está aqui, e aí ele entrega, ele vende, ele negocia aquilo que era o mais importante na vida dele. Ele negociou. Por que que Esaú fez isso, gente? Por que que vocês acham? Porque Esaú estava numa situação difícil. Ele tinha uma necessidade muito grande. Qual que era a necessidade de Esaú? Estava com fome, necessidade real, necessidade legítima, necessidade do corpo. Diga amém. E ele tinha um outro agravante.
uma outra situação que pressionava ele. Ele estava cansado. Meus irmãos, muitas das vezes, quando a gente está diante de uma necessidade de resolver um problema, uma necessidade, nós podemos negociar também aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos estar atento a isso, porque a pressão, as necessidades nos leva a agir de forma impensada, a não enxergar além daquilo que os olhos estão mostrando. Olha só o que Esaú falou: de que me serve isso? Mas isso era tudo na vida dele, era o mais importante da vida dele. Amém? Então eu quero, em nome de Jesus, que você tenha essa consciência. Você tem necessidades. Quem aqui tem necessidade, diga eu. Gente, tem gente que não tem. Que mundo é que vocês estão vivendo? Me dá a receita. Eu vou dar a oportunidade para você de novo. Quem aqui tem necessidades? Então cuidado, para que a sua necessidade não te leve a abrir mão, a negociar. Uma oportunidade, meu Deus. Eu estou precisando tanto. Eu tenho dívidas, eu tenho a necessidade de pagar a conta. Então apareceu aqui uma oportunidade para eu ganhar um dinheirinho de uma forma mais... Não deixe a necessidade te fazer corromper. Amém? Porque as necessidades são legítimas, elas são reais. A fome de Esaú, ela era real. Amém? Cansaço. Olha só Esaú, ele no momento de cansaço, ele entrega. E quantas vezes nós estamos cansados de esperar a resposta do céu, a manifestação do céu. Já faz tantos anos que eu oro, já faz tantos anos que eu peço, cansei. E talvez você está aqui e você está nesse culto hoje, agora. Você até veio, mas você está aí desanimado, você está cansado. Sabe aquela promessa que Deus te fez? Ele vai cumprir, só espera. Mas quantos que têm enfiado os pés pelas mãos? Porque não quer esperar o agir do Senhor. Não, eu quero agora. Eu cansei. Eu cansei desse negócio de igreja. Eu cansei desse negócio de Bíblia. Eu cansei desse negócio de pastor. Eu cansei. Isso aí não resolve nada para ninguém. Tá certo. Só que você cansou justamente porque você esperou por igreja, você esperou por pastor, você colocou expectativa no lugar e na pessoa errada. Coloque sua expectativa, a sua esperança em Cristo Jesus, porque você não vai se cansar. E nem eu cansei de orar por esse homem, ele não muda. Continua. Talvez você está cansado e desanimado com você mesmo. Eu já por muitas vezes me vi em lugares, gente, fazendo coisas que Deus já tinha falado para mim: não faça mais isso. Não fale mais isso. Não se comporte mais assim. E eu já fui aos pés do Senhor e disse: Deus, eu estou cansada de ser assim. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu, na minha força, não conseguiria nunca. Mas nele, indo até ele e falando e clamando. Amém? Sabe, às vezes você tem um dom, você tem um chamado, e você cansou de esperar Deus fazer na sua vida do jeito dele.
Você vai e faz do teu jeito. Será que Deus não está falando para você? Espera, fulano. Você tem promessa, você tem chamado, você tem palavra, mas eu preciso te moldar, eu preciso desconstruir muitas coisas que foram construídas no seu coração. Eu vou te usar, mas espera, porque tem processo ainda. Espera, porque ainda tem coisas que precisam ser desconstruídas. Espera, não, eu quero. Vai. Amém. Ei, meu irmão, se você está cansado, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor te levante nessa manhã. Você que se cansou de orar, você que se cansou de buscar a Deus, de ler a Bíblia. Sabe, Dri, mas eu não sentia nada. Para de querer sentir, comece a crer. Amém? A presença de Deus não é sentida. Nós sentimos a manifestação do poder de Deus. A presença não. A presença a gente relaciona. A gente crê na presença. Nós temos tudo e vivemos como se não tivéssemos nada, meus irmãos. E sabe por que muitas pessoas não estão aqui agora? Porque o céu, o Senhor, o Espírito Santo, que eu nem ia falar nada do que eu estou falando, sabia o que Ele ia derramar nessa manhã. E muitos não conseguiram, porque Satanás não quer que os nossos olhos se abram. Satanás quer que a gente continue sendo aquele povo religioso, aquele povo preso em ritos. Não, um povo queimando por Jesus, que sabe quem Ele é, que quando está na presença dEle, não vive por uma emoção. Sim, as emoções vêm, mas não é movido por emoção, é movido por uma certeza de que Ele habita em nós, amém? E sabe o que eu vou dizer para vocês? A Elisângela está ali, a Ju. Antes de eu subir aqui, o que eu falei para você, Ju? Que eu não estava me sentindo bem. Falei para a Elisângela. Falei, isso aqui tá para agir. Falei, não. Falei assim, gente, eu não como bolo. Eu falei, vou ter que comer alguma coisa. Eu acho que a minha glicose baixou. Eu tô meio zonza. Fui ali, comi, não foi, Ju? Fui ali, comi, falei com a minha irmã ali atrás. Falei assim, eu tô esquisita demais. E ela, meu Deus, Senhor, restaura. Só que um pouco antes de eu vir aqui, eu já tinha falado, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Me ajuda. Mas, antes de eu vir aqui, eu parei, eu falei, eu te repreendo, Satanás. Você está amarrado e repreendido em nome de Jesus, saia daqui. Amém? Então tem hora, gente, que não é só, meu Deus, me ajuda, tem hora que é posicionamento. Arreda-te, Satanás. Que é isso que muitas das vezes nos falta, porque a palavra, ela vai vir, e ela vai transformar, e ela vai quebrantar, e ela vai curar, ela vai libertar, ela vai fazer o que ela tem que fazer, ela vai tirar, ela vai pôr, e Satanás não quer isso, mas diga, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Amém? Aqui dentro da igreja, meus irmãos, Satanás se apresentou diante de Deus no céu. Lembra da conversa dele sobre Jacó? Sobre Jó? Onde que estava? Nas regiões celestiais. Amém. Então vamos crescer, vamos despertar. Precisamos ser filhos e cristãos que queimam por Jesus. Mas os meus problemas, Dri, se você sentar comigo e conversar, você não sabe o tanto de problema que eu tô, você não sabe a luta que eu tô. Sim, você pode estar,
paz. É possível ser fervoroso, mesmo em meio aos problemas que você está vivendo. Amém? Por quê? Vamos, meus irmãos. Vamos em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. Vamos ver se é esse mesmo, né? Porque eu me confundi. 4:6. Cá. 4:6. Aí mesmo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Em algumas traduções vai estar de libação ou como sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Próximo, cara. Fiz o melhor que eu pude na corrida. Cheguei até o fim. Conservei a fé. Meus irmãos, sabe quem está dizendo isso? Paulo. Sabe onde Paulo estava quando ele escreve essas linhas? Esse é uma das partes de uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, o seu filho amado, que foi gerado ali, ensinado por ele. Lucas está escrevendo essa carta. Paulo está onde, meus irmãos? Paulo está preso. Paulo está condenado à morte, a ser decapitado. Amém? E aí ele vai dizer assim: quanto a mim, eu estou prestes a ser entregue como oferta de libação. E aqui está como oferta de bebida. E sabe por quê? Libação, bebida, era uma oferta que era entregue, era um líquido derramado como oferta. E o ponto central dessa oferta, o significado central dessa oferta, o que é essa oferta de um líquido derramado ao Senhor, que podia ser um vinho ou podia ser um azeite. E o primeiro a fazer isso na Bíblia foi Jacó. O significado central disso era oferta de gratidão. Amém? De adoração. E sabe, meus irmãos, como Paulo veio parar aqui? Acusado de ter ateado fogo em Roma. A cidade de Roma quase toda foi incendiada. E sabe o que aconteceu naquela oportunidade? Nero acusou Paulo e os cristãos de terem ateado fogo em Roma. E os cristãos daquela época foram severamente perseguidos. E Paulo foi lançado na prisão. E lá foi dito: acabou sua sentença, é decapitação. E esse homem, ele diz: eu estou prestes a ser entregue como uma oferta de gratidão, como uma oferta de adoração. Será que você sofreu mais do que Paulo? Chicoteado, rejeitado, caluniado, naufrágios. E é por isso que ele diz: eu aprendi a viver de qualquer forma, de toda forma, com fome, na escassez, na abundância, na nudez. Amém? Eu posso suportar tudo, eu posso passar tudo naquele que me fortalece. Não é eu posso conquistar tudo, não. Eu posso suportar tudo naquele que me fortalece. Cristo me fortalece para que eu suporte tudo. Amém? Meus irmãos, o que esse homem que renunciou tudo,
renunciou casamento, renunciou tudo, que a trajetória dele foi marcada por traição, e ele relata, por abandono. Amém? E agora, o que ele recebeu? Uma prisão, uma sentença de morte? Amém? Mas aí ele diz, próximo, cara. E agora está me esperando o prêmio da vitória, aleluia, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Nós esperamos com amor a vinda de Cristo ou como um escape do sofrimento que está esse mundo? Ei, eu tenho certeza, pela misericórdia do Senhor, por Ele, pelos méritos dEle, que eu vou adentrar os portões celestiais. Você tem? Mas eu não. E para nós seria muito melhor que Jesus voltasse agora. Amém? Mas nós não podemos querer a vinda de Jesus como um escape, como uma fuga do sofrimento que é nessa terra. Nós precisamos de esperar a vinda de Jesus com amor. Amém? Com um coração, meus irmãos, entregue. Por que a gente se cansa? Como Esaú? Porque a gente não está focado na recompensa vindoura. A gente está esperando a recompensa da terra. A gente está esperando o reconhecimento da terra. Entenda uma coisa: você que quer caminhar com Jesus, você que quer ser um cristão fiel, você que quer ter essa força que te leva, independente de situação, entende uma coisa: cristão genuíno não se preocupa com a sua reputação. Amém? Você pode ser acusado, caluniado, não importa. Paulo estava preocupado com a salvação, com a reputação dele aqui. Não, meus irmãos. Sabe que eu acho curioso, porque Paulo aqui, ele vai, meus irmãos, mesmo em meio a essa situação, o resultado de uma vida inteira entregue a Deus, sabe, o resultado de uma vida inteira de fidelidade a Deus, numa prisão. É isso, Senhor. Mas sabe o que Paulo vai dizer para o seu filho Timóteo amado? Olha só o que ele vai dizer para Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Amém? E aí ele diz assim: para Timóteo, o seu filho. Porque ele poderia dizer assim: Timóteo, a viver a sua vida. Porque o resultado de uma vida inteira minha de obediência, de entrega, de compromisso, de renúncia, foi uma prisão gelada, solitária, e minha cabeça decapitada. Mas não, o que ele diz? Pregue a palavra, esteja preparado a todo tempo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina.
Sabe o que ele diz para quem ele ama? Trilhe o mesmo caminho que o meu. Insista, persevere, pregue a palavra. Aleluia. Talvez nós pregamos para os nossos filhos. Vai estudar, vai ter um diploma, vai conquistar, vai possuir essa terra. E não que ele não vá ter, meus irmãos, não é isso. Eu quero que o meu filho vive bem na terra. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer para o meu filho: insista em obedecer a Deus. Mas eu quero que ele veja eu obedecendo a Deus. Meu filho, renuncie prazeres. Meu filho, perca por Jesus. Seja humilhado por Jesus. Seja rejeitado por Jesus. Mas mais do que dizer isso, eu quero que ele me veja sendo rejeitado, humilhada por Jesus, por amor a Jesus. Porque ele vai ouvir mais as minhas atitudes do que as minhas palavras. Amém? Eu quero que ele faça uma faculdade, sim. Mas eu não vou jogar meu filho numa faculdade, numa universidade. Eu não vou empurrar ele para lá. Amém? Mas por que, Dri? Sabe, gente, o nosso cristianismo, ele é muito fraco. O muçulmano, ele entra numa universidade e ele sai de lá muçulmano. Os cristãos de hoje, os filhos vão para a faculdade e saem de lá feminista, comunista. Por quê? Porque nós não estamos enraizando Cristo no coração dos nossos filhos como deveríamos. Talvez porque nós não temos Cristo enraizados em nós como deveríamos. Amém? Meus irmãos, Timóteo viu de perto o sofrimento de Paulo. Timóteo viu Paulo ser perseguido. Timóteo viu Paulo ser caluniado. Timóteo sabia que Paulo estava preso e ia morrer. E o que Timóteo estava fazendo? Seguindo o caminho de Paulo. Amém? Que força é essa? Mas nós temos essa força? Não. Nós queremos sair. A igreja evangélica no Brasil quer se unir para orar por Bolsonaro. Quer levantar um mito para resolver e deixar a vida no Brasil melhor. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha que ter responsabilidade como cidadãos. Amém? Entre Lula e Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro, que também não é bom. Mas dos piores, a gente escolhe o menos pior. Você entende como que é? Não é o máximo, não é o mito, não é o salvador da pátria, é o menos pior. Diga amém. E que se alinhe um pouco mais com aquilo que a gente pensa. Amém? Diga amém. Mas sabe por que Bolsonaro não ganhou as eleições? Por causa dos crentes. Porque a expectativa estava que Bolsonaro ia mudar o Brasil. Como os judeus colocaram a expectativa que Jesus ia livrar eles do Império Romano. O que aconteceu? Não vai, mata, bota na cruz. Amém? Se a gente estiver buscando salvadores para essa terra, nós vamos rejeitar Jesus como os judeus rejeitaram. Inconscientemente vamos rejeitar.
Amém? Porque se você for declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você for caminhar e trilhar nos caminhos de Jesus, entenda uma coisa: você não vai passar fome, você não vai ficar desamparado, porque Paulo nunca passou fome, embora nas vezes que ele passou ele suportou, mas o Senhor veio com resgate. Aqui ele mesmo diz o que? Eu passei o que passei, Deus me livrou de todas as coisas, mas ele passou. Amém? Então, se você vai caminhar com Cristo, esteja certo que você vai encontrar desafios, você vai encontrar situações que vão doer na sua alma, que vão te fazer chorar, mas em Cristo você vai passar. E sem Cristo você vai passar do mesmo jeito. Amém? Então vamos ser inteligentes, vamos passar com Jesus, com o Senhor. Amém? Nós vamos orar, meus irmãos. E meus irmãos, sabe quando eu oro, muitas das vezes, pela nossa comunidade. Olha, gente, eu não sou uma pessoa de me emocionar, não, viu? De chorar. Quem convive próximo de mim sabe. Que até fala assim: Adri é muito firme, Adri é muito... Mas quando o Espírito Santo fala, quando ele se move, quando ele toca, sabe, muitas vezes eu vou orar pela nossa comunidade. E o meu coração, ele se toma de uma tristeza tão grande. Por que, Adri? Porque a comunidade é pequena? Não. Sabe, porque os nossos recursos são pequenos? Não. Mas porque eu sinto e o Senhor implanta isso no íntimo do meu ser, que nós não estamos amando Jesus como nós deveríamos. Nós não estamos seguindo Jesus como nós deveríamos. Nós não estamos queimando por Jesus como nós deveríamos queimar. Meu irmão, se você não quer esse caminho de renúncia, aqui não é o seu lugar. Se você quer uma pregação que te ajude a viver feliz na terra, aqui não é o seu lugar. Mas você não tem medo que as pessoas saiam daqui? Não, meus irmãos. Eu tenho medo, sabe qual que é a minha preocupação? É de chegar lá no dia e o Senhor dizer: eu não te conheço. Eu não quero fazer milagres aqui, embora os milagres aconteçam. Eu não quero gente pulando aqui. Eu não quero... Não, gente. Mas nós queremos pessoas que amem Jesus de verdade, que se encontrem com Ele no secreto, que se derramem na presença dEle, que saiba quem Ele é, que prove dEle. É possível provar de Deus. Há quanto tempo? Há quanto tempo seu coração não se regozija na presença do Senhor? Há quanto tempo você não rega os pés dEle com suas lágrimas? De humilhação, pedindo perdão, de adoração, sabe, adorando quem Ele é, e o seu ser sendo inundado de uma glória, de uma força, de um gozo. Mas o problema está lá, as dívidas estão lá, o problema no casamento está lá, os problemas dos filhos estão lá, mas eu estou nele. É isso que eu quero que vocês vivam. E eu já disse aqui para vocês, não importa, Deus não tem problema de entrar em lugar nenhum, se você estiver lá com seu coração rendido. As minhas maiores experiências na minha caminhada com Deus, no começo da minha conversão, eram dentro do meu banheiro. Era no secreto do meu banheiro. Eu não tinha um quarto só meu. Eu dividia meu quarto com os meus irmãos. Então eu não podia entrar, trancar a porta e ficar no meu secreto. Sabe onde eu ia? No meu banheiro. E quantas vezes no chão do meu banheiro sujo
Eu fui agraciada com a presença de Deus, porque não era sobre o lugar, era sobre mim, é sobre você. Amém. O Senhor pode te tomar no caminho do trabalho. O Senhor pode te tomar dentro do seu carro. O Senhor pode te tomar, mulher, lavando a louça, passando a roupa. É só o seu coração estar lá. E homem, meu irmão, de sua guarda. Porque homem, você não precisa ser forte diante de Deus. Chore nos pés de Jesus, porque eu sei que você está aqui, e você, principalmente que você que é homem, você tem muitas dores e muitas marcas no seu coração, e que você não consegue falar para ninguém. Afinal de contas, você é homem e você não pode chorar. Mas em Deus você pode ser uma criança que chora e que pede: Pai, cuida de mim, Pai. Em Deus, homem, talvez você não possa falar para sua mulher que você tem medo, mas para Deus você pode. Talvez você não pode mostrar para os seus filhos que você está angustiado, mas para Deus você pode. É isso que nós queremos para essa comunidade. Era isso que todo mundo que está naquele grupo de WhatsApp, que um dia pisou nessa comunidade, é isso que eu gostaria que eles estivessem ouvindo hoje. Amém. Talvez você está cansado, mas olha o que diz lá em Isaías 40:31. Aleluia, Senhor. Isaías 40:31. Diga: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Próximo. Não, era só até lá. Amém? Quem que não se cansa? Quem que não se cansa? Os que confiam no Senhor. Em algumas traduções está os que esperam no Senhor. Não é os que confiam na política, não é os que confiam no patrão, não é os que confiam na mulher, na sua esposa, não é os que estão com a confiança no seu marido, não é. É os que confiam no Senhor, não é os que confiam no seu diploma, não é os que confiam na sua conta bancária. Amém? É os que confiam no... Correm, voam, não se cansam. Amém? É os que confiam em Cristo Jesus. E talvez você está aqui, meu irmão e minha irmã, e você está cansado. Sabe o que nunca fez Paulo desistir? Foi um encontro que ele teve com Jesus. Amém. E às vezes nós precisamos ir para o lugar do encontro e ver quem Jesus de fato é, e renovar as nossas forças. Amém.